Voltei, galera, falando de Revolução Verde. Então, primeira coisa, Revolução Verde gerou modernização das técnicas agrícolas em países subdesenvolvidos, com o objetivo de aumentar a produtividade agropecuária, afastar a possibilidade de fome, garantir zona de influência para os Estados Unidos e, consequentemente, manter bem longe os ideais socialistas desses países. Além do mais, também ajudando a movimentação da indústria química norte-americana, como nós vimos no outro tempo. Agora, nós vamos ver no que deu essa Revolução Verde, porque ela teve consequências. Como vocês podem ver, existiram consequências positivas? Sim, mas dá para perceber que as negativas também foram bem abundantes, né? Então vamos começar pelo lado bom da coisa. Aumento da produtividade agropecuária. Esse repasse de técnica funcionou para a modernização da agricultura desses países? Sim, deu certo, aumentou a produtividade, aumentou consideravelmente a produção de alimentos. Isso resolveu o problema da fome? A gente vai falar daqui a pouco. Uma outra característica importante é que deu origem ao agronegócio, que é o gancho que eu preciso para a próxima aula, na qual vamos tratar dos complexos agroindustriais, que são grandes cadeias produtivas que envolvem os setores primário, secundário e terciário da economia. Então, a produção rural, que até então era uma produção extensiva, de baixa produtividade, ela vai ganhar uma forte capitalização e ela vai estabelecer uma grande associação com a indústria. Agricultura e indústria vão passar a andar lado a lado. Inclusive, identificaremos um setor da indústria que vai se especializar nos insumos necessários para a produção agropecuária. Mas vamos guardar isso para depois. Agora que vocês já sabem o lado positivo disso, já que esse agronegócio ele vai movimentar muitos capitais, sendo ele muito importante para o PIB de alguns países, nós vamos agora tratar dos pontos negativos dessa Revolução Verde. Começando pelo desemprego estrutural, né, galera? Se nós recordarmos, eu falei com vocês do uso de insumos maquinários. Esses maquinários vão deixar a mão de obra ociosa. Aquela mão de obra que trabalhava no campo, ela vai ficar praticamente sem o que fazer, porque a máquina ela é mais produtiva e ela supre aquela necessidade de mão de obra. Consequentemente, mão de obra ociosa fica desempregada. Esse desemprego é estrutural porque é gerado por modernização tecnológica e assim essa população ela acaba fazendo êxodo rural em massa nesses países subdesenvolvidos. Qual é a consequência disso? Inchaço, rápido crescimento dos centros urbanos que vai provocar inclusive problemas como ampliação de submoradias. Uma outra questão que a gente pode destacar é a questão da dependência da agricultura em relação à indústria. Porque o processo agrícola, agora, ele se inicia na indústria, na produção de sementes, no sistema de irrigação, na análise do solo e nos insumos que vão gerar a correção desse solo. Sem toda essa parafernália, sem todo esse suporte da indústria, essa agricultura, gente, ela é muito fragilizada. Ela não é uma agricultura potente. Então, algumas bibliografias falam, inclusive, da vulnerabilidade dos agricultores diante dos produtores industriais. Que, inclusive, nós vamos perceber a formação de certos monopólios de algumas empresas grandes, internacionais, que vão centralizar algumas produções de insumos químicos, como, por exemplo, o Grupo Rockefeller. Uma outra questão que pode ser questionada aí em relação à efetividade da Revolução Verde são as técnicas padronizadas. Mas por que, Mirelle? Porque parte dos países não obteve sucesso com essa revolução porque essas técnicas elas não eram adequadas.
tanto ao seu clima, quanto ao seu solo e ao seu relevo. A gente pode falar que a Revolução Verde resolveu o problema da fome? Não. Mas peraí, Mirelle, você não fala que ela aumentou a produtividade alimentar? Aumentou, gente. Só que aumentou as monoculturas, voltadas principalmente para exportação. Então, no final das contas, o pequeno agricultor, ele, na maior parte das vezes, acabou sendo fagocitado pelo grande, no que a gente chama de fagocitose rural. O que é isso? Quando esse pequeno produtor ele não consegue ser competitivo em relação ao grande por conta da baixa capitalização da sua terra e ele acaba vendendo essa terra. Consequentemente, isso intensifica o processo de concentração fundiária. As pessoas que trabalhavam na terra, elas também não vão encontrar emprego no campo. Então, como eu disse, elas vão fazer êxodo rural. Aumentando o desemprego no campo, a gente não está resolvendo o problema anterior, que era o problema da fome. A gente só está deslocando ele para um novo espaço, que é o espaço urbano. E eu posso finalizar, gente, falando que essa Revolução Verde, para alguns países, como por exemplo o Brasil, ela vai acabar gerando o que a gente chama de modernização conservadora. Como você pode modernizar e conservar ao mesmo tempo? Então, ela conseguiu, porque ela moderniza as técnicas agrícolas, ela torna a agricultura intensiva, ela aumenta a produtividade, mas ao mesmo tempo as relações de trabalho no campo continuam deterioradas, a exploração de mão de obra continua acontecendo e a coisa, na maior parte das vezes, acaba sendo intensificada por conta do aumento do processo de concentração fundiária. Então, a democratização do acesso à terra e a redução da fome não ocorre com a Revolução Verde. Por isso, muitos autores ainda questionam o sucesso e a efetividade dela. Tá certo, pessoal? Mas, como vocês podem ver, isso depende dos interesses e isso depende do ponto de vista. Porque quem vive do agronegócio se beneficiou dessa Revolução Verde. No Brasil, gente, ela vai ocorrer mais ou menos entre as décadas de 60 e 70, mas ela vai repercutir efetivamente num grande aumento da produtividade na década de 90. Para o Brasil, essa Revolução Verde ela vai ser muito importante porque ela vai ajudar na expansão da fronteira agrícola para a região centro-oeste, levando para lá a cadeia de carnes e grãos, principalmente da soja. Mas vamos falar disso na próxima aula. Ficamos por aqui então, espero que vocês tenham entendido tudo. Um beijo e continuem se cuidando. Fui!